Hoje vamos falar sobre os valores booleanos em Python. Os valores booleanos é um tipo de dado que é diferente, é estranho para quem está ingressando agora no mundo de programação, principalmente porque está acostumado a mexer com números e com palavras, com strings no dia a dia. Mas os valores booleanos, eles representam valores que podem ser verdadeiros, ou true, ou falsos, false em inglês, e são bem utilizados na programação. Usando o nosso shell, vou criar aqui uma variável numérica, um número. Então, quando eu crio uma variável numérica e quero atribuir um valor, eu uso o igual. Dei o valor 10 para essa variável. Se eu quero imprimir, vai imprimir o valor 10. Se eu quero armazenar uma string, teste. Se eu imprimir essa palavra, ela vai imprimir teste. E no caso dos valores booleanos, vou chamar aqui uma variável de booleano, eu posso armazenar o valor true, T maiúsculo, ou o valor false. Na hora que eu imprimir, vai imprimir o valor falso. Um erro comum quando a gente trabalha com valores booleanos é não usar a letra T do verdadeiro, do true, em maiúsculo, como também a letra F do false, que também deve ser maiúscula. Tá? Então, você pode muito bem, de maneira desavisada, tentar usar o valor true usando letras minúsculas, mas o compilador Python ele não aceita que o true comece com minúsculo. Ele até sugere aqui, did you mean true, usando o T maiúsculo, representando um valor booleano. Mas os valores booleanos por si só não representam muita coisa. Tá? Existem algumas operações, ou um conjunto de operadores, que retornam um valor booleano, que no caso são os operadores relacionais, ou seja, os operadores de igualdade, de diferente, maior, menor, maior igual e menor igual, como também os operadores lógicos que trabalham diretamente com valores booleanos. No nosso caso, a gente vai trabalhar hoje com a conjunção, com o AND, com a disjunção, que é o OR, e com o NOT, ou a negação. Tá? O operador ou exclusivo, eu disponibilizei no nosso material teórico, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Então, bora começar com os operadores relacionais. Os operadores relacionais eles são utilizados para comparar valores de variáveis. Então, vamos começar aqui com o valor numérico. Vou pegar aqui o número, colocar o valor 50. Se eu quero comparar, verificar se esse número armazena o valor 50, se o número é igual ao valor 50, eu utilizo dois iguais para representar essa igualdade lógica. Então, quando eu mando fazer esse print, número igual a 50, eu quero verificar se o valor do número é 50. Se eu der um Enter, ele vai retornar verdadeiro. Se eu colocar aqui um valor distinto, por exemplo, o valor 10, e mandar imprimir, ele vai me retornar um booleano, que é um falso. Da mesma forma que eu tenho a igualdade lógica, se eu quero verificar o diferente, se o valor armazenado é diferente em termos de comparação, o símbolo de diferente é a exclamação igual. Então, o número é diferente do número 20? É verdadeiro, o valor booleano verdadeiro. O número é diferente do valor 50? Falso, porque o número tem um valor 50. Tá? Também posso armazenar, claro, o resultado dessa operação, o valor booleano, posso jogar numa variável. Poxa, usar aqui a variável booleano e vou fazer uma comparação de strings. Tá? Então, a palavra Maria é igual à palavra José. Se eu mandar imprimir o booleano, ele vai me dizer que é falso. Também tenho os comparadores de maior, maior igual, menor, menor igual. Bora testar aqui essas strings. A palavra Maria é maior ou igual a José? Vamos imprimir o booleano. Sim, é maior. Por quê? Na ordenação de strings, é obedecido a ordem ou a classificação alfabética. A letra M ela vem depois da letra J. Dessa forma, Maria, que começa com a letra M, ela é maior do que José. Outro exemplo. Avião, ave.
Qual é o maior, avião ou ave? Se mandar imprimir, desculpa, eu fiz uma igualdade. Quero verificar se avião é maior ou igual a ave, né? Vamos imprimir aqui o booleano. É verdadeiro, o avião é maior do que ave. Por quê? Por que avião é maior do que ave? Ora, porque a palavra avião, se você olhar pelo dicionário ou fazer uma ordenação alfabética, a letra I, né, do AVI, vem depois do AVE. Então, avião é maior ou igual a ave. E se a letra estiver em maiúsculo, né? Vamos fazer um print aqui direto. Você tem a palavra casa, maiúsculo, e casa, minúsculo. O maiúsculo é maior do que o minúsculo? Não, não é. As letras maiúsculas, elas vêm primeiro do que as letras minúsculas. Então, toda e qualquer palavra começando por letra maiúscula vai ser menor do que palavras iniciando por letras minúsculas. Se eu imprimir aqui o A maiúsculo e perguntar se ele é menor do que o A minúsculo, a resposta vai ser verdadeira. Da mesma forma, valores numéricos. Se eu tenho o valor 100 e quero verificar se ele é maior ou menor do que o A minúsculo, se ele é menor do que o A minúsculo, na hora que eu imprimir, ele vai indicar que ele é menor. Valores numéricos também vêm antes de valores com letra minúscula, como também com letra maiúscula. Observem esse teste. O valor 100 ele é menor do que a letra A maiúscula. E o que você acha que vai imprimir aqui? Ó? Se eu mandar imprimir 2 é maior do que 100, armazenados como string, ele vai me imprimir que é verdadeiro. Como assim, né? O valor 2 não é menor do que 100? Por que 2 maior do que 100 está dando verdadeiro? Ora, aqui eu estou usando strings. E, de novo, numa classificação em ordem alfabética, o número 2 ele vem depois do número 1. Então, todo e qualquer número que começa com o número 1, numa string, vai ser menor do que todo e qualquer número que começa com o valor 2. Tá? Aqui é a ordenação alfabética. Se eu imprimir se o 2 é maior do que 100 utilizando números puros, aí beleza, ele vai imprimir falso. Ficou claro para vocês? A ordenação de strings é a ordenação alfabética e a ordenação numérica é a ordenação que a gente conhece. Um valor interessante e particular quando eu trabalho com Python é o valor none. O valor none em Python é um valor especial e ele é utilizado quando definimos uma variável, mas não queremos armazenar nenhum valor. Mas o valor none ele pode ser utilizado em comparações lógicas. Bora verificar essa variável número. Ela possui o valor 50. Eu quero verificar se o número é igual a none. Ele vai retornar falso, né? Porque número foi atribuído um valor, então ele não está vazio. Vou modificar agora a variável número. Uso somente um igual, né? Que eu estou atribuindo o valor. Vou passar o valor none, ou seja, número não tem valor. E se eu mandar imprimir de novo se o número armazena none ou se possui o valor none, ele vai me imprimir true, porque agora, né, eu atribuí o valor none para número. Então, o valor none em Python significa vazio, não tem nada armazenado naquela variável. É similar ao valor null na linguagem Java, por exemplo. O próximo conjunto de operadores que eu quero apresentar são os operadores lógicos. Vamos começar então pelo operador AND, ou o E lógico, ou a conjunção. A conjunção ele é o nosso E lógico da língua portuguesa. Então, se eu, por exemplo, tiver uma variável booleana que representa se hoje é sábado, ou seja, se é true ou false. Se hoje realmente for sábado, vai retornar true. Se hoje não for sábado, for qualquer outro dia da semana, vai retornar falso. E se eu tiver uma variável B que representa se está chovendo, e eu tiver a seguinte expressão: se hoje for sábado e chover, ficarei em casa assistindo o filme. Esse E implica que, se o dia da semana for sábado, e se nesse dia o clima estiver chuvoso, estiver chovendo, eu vou ficar em casa assistindo o filme. Mas, se hoje for sábado e não estiver chovendo, eu não vou garantir, eu não vou ficar em casa assistindo o filme. O E só vai retornar verdadeiro se ambos os lados forem verdadeiros. Então, a forma legal de memorizar isso é: o AND é verdade,
quando ambas as variáveis são verdade. Então, se eu mandar imprimir aqui true and false, ele vai me retornar falso. Se eu imprimir true and true, vai me imprimir true. E se eu imprimir true and, desculpem, falso and false, ambos são falsos, então ele vai imprimir falso. No operador AND, que é o nosso E lógico, só é verdade quando os dois lados são verdadeiros. O nosso segundo operador vai ser o OR lógico, representado pelo OR, também chamado de disjunção. Esse OR não é parecido com o OR do português, né? Quando eu falo ou isso ou aquilo em português, não significa que eu possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas no caso do OR lógico, ele vai ser verdade, sempre que qualquer um dos lados vai ser verdadeiro, inclusive os dois lados, mas vai ser falso somente quando os dois lados são falsos. Então ele é a inversão do E, né? Quando o E é verdadeiro, quando ambos os lados são verdadeiros. E o OU é falso quando ambos os lados são falsos. Tá? Então, por exemplo, né, se eu falar, quando eu vou ao trabalho ou de trem ou de ônibus, levo o meu almoço. Significa que quando eu vou de trem, eu vou levar meu almoço. Significa que quando eu vou de ônibus, eu também vou levar meu almoço. Mas diferente do português, se eu tiver aqui a situação que eu vou de trem e também vou de ônibus ao mesmo tempo, eu também levarei o meu almoço. Tá? Então, por isso que o OU, lógico, ele não é muito parecido com o OU usado no português, na linguagem natural. Experimentando aqui na IDE, né? Como eu mencionei, se pelo menos um lado é verdadeiro, no caso do OU, desculpa, que é o OR, se eu mandar imprimir, ele vai retornar verdadeiro. Então, se eu testar com os dois lados verdadeiros, também vai ser verdadeiro. E o caso que ele vai ser falso é quando ambos os lados é falso. Quando nenhuma das expressões lógicas satisfaz, né? Nesse caso, o OU imprime o falso. Finalmente, temos o NOT. O NOT é conhecido como inversor. Ele é simples, ele é um operador unário, ele só utiliza uma expressão booleana, um valor booleano, e ele só faz a inversão. Se o valor da variável é verdadeiro, ele vai para falso, e se o valor é falso, ele vai para verdadeiro. Então, se eu mandar imprimir aqui um NOT true, eu vou ter na tela um falso. E se eu mandar imprimir um NOT falso, eu vou ter na tela um true. Beleza? Temos também um operador OU exclusivo, que nesse caso eu vou deixar para vocês experimentarem no Python, na sua IDE, ok? No seu ambiente. O OU exclusivo ele já é mais próximo ao OU verbal, ao OU falado do português, porque ele significa ou uma coisa ou outra, tá? Então, se um lado é verdadeiro e o outro é falso, ele retorna verdadeiro, mas se ambos forem verdadeiros, ele vai retornar falso, ou se ambos forem falsos, ele também vai retornar falso. Somente um lado tem que ser verdadeiro, tá? É o OU exclusivo. Ele é representado pelo símbolo de circunflexo no Python. Então, se você pegar um true circunflexo falso, é um OU exclusivo, e aqui ele vai imprimir verdade. Tá? Então, façam esse teste no ambiente de vocês. Executem o OU exclusivo com as variações true, 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 false, false, true, false, false, para você fixar esses valores. Para finalizar esse conteúdo de booleanos, bora criar um programa no nosso Visual Studio. Vamos criar um programa aqui em Python para fazer algumas validações em cima dos booleanos, usando variáveis booleanas. Vou chamar aqui de booleanos.py. E nesse programa, eu vou receber como entrada um número e vou verificar se ele é par, se ele é múltiplo de 5, se ele é positivo, se ele é menor que 100.
Claro, vou imprimir essa análise do número. Então, bora lá. Eu vou receber um número, né? Então, vou ter aqui uma variável número. Digite o número. Converto logo o input no inteiro. Né? Uso o operador int. Faço um cache aqui para o número. Quero verificar se é par. Vou criar uma variável é par, que vai me retornar se o número, o resto da divisão do número por 2 é igual a 0. Se ele é múltiplo de 5, de forma semelhante, se o resto da divisão por 5 é igual a 0, a igualdade lógica, eu vou até colocar parênteses para facilitar a leitura aqui do código. Um número é positivo quando ele é maior do que 0, se a gente considerar que o 0 não é um número positivo, né? O 0 é o 0, não é positivo nem negativo. Eu quero verificar se ele é menor que 100, ou seja, se o número é menor que 100, usando o menor. E agora eu vou fazer algumas impressões, né? Vou imprimir. O número é par, e ele imprime o valor booleano se o número é par. O número é múltiplo de 5. Verifico. O valor booleano é múltiplo de 5. Da mesma forma, se ele é positivo. Da mesma forma, se ele é menor do que 100, né? Tem um typo aqui, deixa eu só corrigir. Aqui é menor, nome da variável. Tá? E vou fazer aqui algumas variações usando os operadores lógicos. Por exemplo, eu quero verificar se o número é positivo e múltiplo de 5. Então, se o número é positivo ou múltiplo de 5, eu uso o operador AND. Se o número é positivo ou múltiplo de 5, uso o operador OR. Se o número é menor que 100 e par, de novo o AND, só para efeitos de ilustração. E, finalmente, eu quero verificar se o número é ímpar. Com o operador NOT, eu vou fazer a inversão em cima do par, né? Em outras palavras, se o número é par, ele não é ímpar. Então, a inversão do verdadeiro, se ele for par, é falso. Então, ele não é ímpar. Já, se o número for ímpar, ou seja, se ele não for par, inverter o falso vai virar um verdadeiro. Então, ele vai escrever que sim, ele é ímpar. Vou salvar esse código e vamos executar na nossa linha de comando. Para eu executar, Python e o nome do arquivo, e o nome do programa. Digite um número, vou colocar aqui 110. O número é par, é verdadeiro, ele é múltiplo de 5, é positivo, ele não é menor que 100, retornou falso. Ele é positivo e múltiplo de 5. Ele é positivo ou múltiplo de 5. Também é falso que ele é menor que 100 e é par. Ele não é nem menor do que 100, nem menor que 100, apesar de ser par, né? Mas o AND ele só é verdadeiro quando os dois lados são verdadeiros, né? E o número é ímpar? Não, ele não é ímpar. É falso. Vamos rodar de novo. Vou colocar aqui menos 15. É um número par? Não, menos 15 não é par. É múltiplo de 5? Sim, é verdadeiro. É positivo? Não, menos 15 é menor do que 0. É menor do que 100? Verdadeiro. É positivo e múltiplo de 5? Falso, porque ele não é positivo. É positivo ou múltiplo de 5? Sim, verdadeiro. Apesar de não ser positivo, devido ao ou e ser múltiplo de 5, o fato dele já ser múltiplo de 5 já retorna verdadeiro. É menor que 100 e par? Falso. Apesar de ser menor do que 100, ele não é par. E, finalmente, ele é ímpar? Sim, é verdadeiro, né? Ora, se o número não é par, que é falso, inverter o falso vai retornar verdadeiro. Então, um número ímpar é um número que não é par. Invertendo o falso, ele vai virar verdadeiro. Bom, pessoal, com isso a gente fecha o conteúdo sobre valores booleanos, que é esse tipo de dado que pode ser uma novidade para quem está ingressando no mundo da programação, não um dado tão trivial. Eu espero que vocês tenham entendido os operadores, principalmente os operadores lógicos, o OR, o AND e o NOT. A gente vai utilizar bastante a partir de agora no nosso curso.
E não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e marcar o sininho para receber as novidades das próximas aulas. É isso e até a próxima!